Vida e Saúde está começando por aqui, tudo bem com você? Olha, a gente fica muito feliz de saber que você está aqui ligadinho na Novo Tempo, acompanhando a nossa programação, já está ligado aqui no Vida e Saúde para saber como cuidar melhor aí da sua saúde, da saúde da sua família. E eu estou muito bem acompanhada aqui, eu já quero apresentar para você, doutora Renata, tudo bem, doutora? Querida. Que alegria te receber aqui, faz um tempinho, né? Faz um tempinho, estou feliz de estar aqui mais uma vez na TV Novo Tempo. E a gente ama quando você participa aqui, a gente aprende muito com a sua participação no Vida e Saúde, viu? Obrigada mais uma vez. Olha só, gente, no programa de hoje a gente vai falar de um assunto que está sendo um grande desafio na maioria das famílias, que é o uso das telas na infância. Então a gente vai conversar aqui com a nossa fonoaudióloga, ela é especialista em linguagem e influência também e criadora do método Orienta Mamãe. A doutora Renata Donadelli, daqui a pouco ela vai falar desse método aí para você conhecer também. A gente vai conferir o terceiro episódio do Claramente Especial e o assunto dessa vez é o ambiente hospitalar. Já no Boletim de Saúde, Sara Rabit traz aí as notícias atualizadas para você de casa. E na receita, um bolinho de couve-flor delicioso. Olha só esse bolinho, receita da nossa chefe Arlete Júlio. Já prepara seu caderninho de receita por aí para você anotar o passo a passo e os ingredientes dessa receita, tá bom? A gente também começa aqui o programa sempre com uma reflexão e hoje eu trago para você um verso que ele está lá em Provérbios 11:30. Olha o que ele diz. O fruto do justo é a árvore de vida e o que ganha almas é sábio. Olha aí. O sábio, ele se dedica aos outros, não a ele mesmo. Assim, o fruto do justo é enterrado, germinado aí por amor aos outros. É dessa ação que surge o broto que se converterá aí numa árvore e essa árvore vai dar muitos frutos. Então, aquele que se entrega pelos outros contribui com uma cadeia de oportunidades para a vida e isso sim é ser sábio. Se você busca a Deus diariamente, Ele vai fazer de você um instrumento de poder e salvação. E como verdadeiro, justo e sábio do livro de Provérbios, você vai se tornar um ganhador de vidas e toda a honra e glória será dado a Deus. Então, olha, eu faço o convite para você dedicar hoje as suas palavras e as suas ações, tá bem? Fique com essa reflexão aí na sua sexta-feira, no seu final de semana também, lembre-se disso, tá bom? Olha, Vida e Saúde está começando por aqui, a gente faz um rápido intervalo e na volta a gente vai falar sobre o uso de telas na infância. Não sai daí não que a gente volta já. Vida e Saúde já está de volta. Eu falei para você que o intervalo é bem rapidinho. Que bom que você continua aqui junto com a gente. E hoje a gente está falando sobre o uso das telas na infância. Como que é essa situação aí na sua casa, hein? Você tem criança por aí, um netinho, sobrinho ou filhos também. É difícil, né? Às vezes a gente acaba usando esse recurso para conseguir fazer alguma atividade, mas será que isso é certo? Não é? São tantas dúvidas, né? Então a gente vai conversar aqui com a nossa fonoaudióloga, a doutora Renata Donadelli. Ela é especialista em influência, tá bom? E ela tem também um método que é Orienta Mamãe, que ele tem várias dicas pra gente que às vezes fica até meio perdida, né? Porque mãe vai buscando orientação, mas às vezes vem orientação de todos os lados e a gente fica sem saber o que fazer, né, doutora? É verdade. Hoje eu falo para as mamães que ficam pesquisando no Google, elas ficam até a louca do Google. Porque ela pesquisa e eu digo o seguinte, às vezes muita informação gera confusão. Porque você até encontra coisas contraditórias, como você acabou de dizer das telas, que é polêmico, porque muitas vezes as pessoas, não, mas tem o lado bom, né? E tem mesmo, tem o lado bom
mas tem o lado ruim se for excessivo, né? Sim. Olha, então se você quiser conhecer o trabalho, tá passando aí na sua tela o Instagram dela, aproveita, ela posta muitos conteúdos, dicas rapidinhas, assim, práticas para você colocar em prática aí na sua família, tá bom? @RenataDonadelliFono, tá bom? Tá aqui na sua tela, você já pode olhar aí, dar uma espiadinha no intervalo, tá bom? Agora, a gente tá falando de tela, mas às vezes as pessoas acham, a tela é só o celular? Vou trazer aqui na nossa tela para você ver o que é considerado tela. Aí, doutora, pode ser então a televisão, o computador, o celular, um tablet e até um relógio. Olha isso. Quantas opções, às vezes a gente só fica focado no celular, né? Nós temos várias opções, né, de telas que trazem esses estímulos para a criança, né? São eletrônicos, porque eles emitem muita luz, interação, né? Os jogos também estão incluídos, né? Jogos que a criança fica ali horas e horas, porque existe uma busca de estímulo do cérebro, mas também tem a questão da dopamina rápida, né? Doutora, mas o que acontece com essa criança que está ali focada numa tela? O que acontece com essa criança? Como eu falei para você, o início do desenvolvimento da infância, uma criança até os seus 2, 3 anos, o cérebro ele é sedento por estímulos. Então, como existe muita luz e principalmente atrativo para a criança, as pessoas que produzem coisas para a criança sabem exatamente o que chama atenção. Que elas gostam, que vai prender a atenção. E o que acontece? Essa criança, ela fica ali direcionada com aquele muito tempo naquela tela, quer seja ela grande ou pequena. Né? Os oftalmos, inclusive, falam que diminui o piscar dos olhos. Olha isso. Nós estamos tendo muitos casos de alterações de visão. Já aconteceu, inclusive, na minha família. É mesmo? Tá? Então, o uso excessivo de telas, eles têm vários prejuízos. Eu falei excessivo. Então, a tecnologia está aí para a gente usar, nós estamos usando a tecnologia, mas quando é usado de uma forma excessiva, o que seria excessivo? A gente já vai conversar aqui um pouquinho, mas o que acontece é que essa criança ela fica num estado de uma hipnose. Olha. Né? Ela não tem percepção do tempo passar. Você fala assim, filho, só um pouquinho. Aí você vai ver, passou 1 hora, porque a criança não tem essa percepção de tempo. Será que é só a criança, né? Isso. Até a gente. Quantas vezes a gente fala, vou responder uma mensagem, quando você vê, passou 1 hora. Então, esse momento que fica assim, nesse estado vidrado por muito tempo, a criança, quando ela é pequena, ela precisa de interação. Então, é como se eu estivesse treinando o meu filho para não interagir. Olha. Eu estou falando de uma idade até 2 anos, por exemplo. Até 2 anos, nunca deveríamos dar um eletrônico para uma criança. Nossa, doutora, então a gente sabe que tem vários malefícios, né, quando está aí com o uso excessivo das telas, do celular, mas eu quero trazer aqui na tela para você para gravar, viu? Porque às vezes a gente fala assim, vou usar só um pouquinho, se perde aí no tempo, mas olha só esses riscos. Tem aí surgimento de transtornos, impacto no desenvolvimento infantil, tem dependência digital, olha, impacto no relacionamento infantil e também produção de altos níveis de ansiedade, doutora. Olha quantos pontos a gente tem aqui para prestar atenção. Exatamente. Então, os efeitos que acabam acontecendo com essa criança, muitas vezes, no momento, você não percebe, porque naquele momento, o efeito para os pais, os familiares, é que essa criança está quietinha. Não está dando trabalho, você consegue fazer suas atividades, ela está ali. Inclusive, para os pais, a sensação é que meu filho está descansando. Olha. Quantos que o filho está doentinho, e aí põe assim, eu vou pôr um desenho para ele ficar ali, quietinho, uma musiquinha. Se esse desenho for 15 minutos, uma coisa curtinha, até que vai. Mas uma música seria muito melhor para ele relaxar. Tá doente não é para assistir a TV, é para dormir, por exemplo. Então, uma música mais calma seria o ideal. Agora,
como tem muito estímulo, a mente não descansa. A criança está parada, mas essa mente está sendo hiperestimulada. Só que é um estímulo muito parcial, tá? Não é um estímulo completo. Por que um estímulo completo, eu envolvo vários órgãos do sentido. Então, eu vou brincar num parquinho, eu piso, eu sinto a textura. Então, você tem a pele tocando aquele ambiente. Você sente o cheiro, tem a visão, tem a audição, o barulho, a interação. Vai cair, não. Então, olha quantas riquezas que a gente tem do que parado ou paradinho ali assistindo na TV. Eu estou usando só a minha visão e audição. Então, eu não estou desenvolvendo outras percepções. Olha que coisa, né? Fora a interação, que é a mais importante, se a gente for ver, no desenvolvimento infantil. E aí você comentou até nesse seu método que você orienta com a questão de fala, né? A gente acha que não influencia, né? Eu acho que das pessoas que eu converso, às vezes as mães falam, não, mas imagina, no desenho tem várias falas, tem música, estimula, mas parece que tem uma relação com atraso na fala, né, doutora? O uso de telas. Fantástico a sua comparação, porque eu vejo pais se endividando, pais que às vezes não têm muito recurso, se endividando e parcelando um tablet. Nossa. Porque ele fala assim, eu vou colocar aplicativos educativos. Olha a boa vontade dessa família querer fazer o melhor. Só que ela não sabe que era muito melhor investir numa bola para brincar, jogar a bola com a criança do que o tablet. Olha isso. Porque ele entende exatamente, tem diversas coisas, é colorido, vai ensinar uma lição de moral, vai ter vários diálogos. Já vai facilitar na fase escolar, porque vai estar adiantado, isso, né? Mas isso é uma ilusão na primeira infância. Sim. Porque eu preciso de interação. Qual é o problema da tela em si para o desenvolvimento da fala? Sim. A tela, ela estimula... Sabe qual é o nome que eu dou dentro do meu método? Não. Que é a fábrica... Revela pra gente. Isso, vou revelar. É a fábrica do silêncio. Olha. É a fábrica do silêncio. Uma mãe, ela fala, eu vou colocar ele ali para ele ficar quieto, quietinho. Você é consciente que você põe a criança para ela ficar quieta. Então, por quê? Ela não vai falar, ela não vai dialogar, ela não vai interagir. Algumas falam assim, não, mas o meu filho, ele fica pulando e cantando. Então, ele está interagindo, ele está ativo. Ele não está cantando tanto como se fosse você cantando com ele. Olha isso. Ele solta uma palavrinha ou outra. Quando eles são maiores, pode ser que ele até que cante mais. Mas pequenininho, ele não está interagindo. Porque o que é o diálogo? Olha aqui. Eu falo, você me escuta. Daqui a pouco você fala e eu escuto. É um ping-pong, eu falo para as mães, que é um ping-pong da interação. Igual eu jogar uma bola para você, você joga para mim. Isso eu não tenho nas telas, nos eletrônicos. Eu sou o quê? Espectador. Olha isso. No máximo eu ponho o meu dedo. E isso também, como é muito estímulo e velocidade, as crianças normalmente, antigamente assistiam um desenho de 15 minutos. Sim. Hoje não. Hoje os desenhos aí tem uma média de 1 hora, um filme mas as crianças... 1h40. Ok, mas elas não querem um filme. Elas querem vídeo curto. Elas querem Reels, Shorts no YouTube para passar rápido. Por isso que gera ansiedade. Elas não aguentam mais de 10, 15 segundos. Olha, não tinha pensado nisso. Outra coisa, não gostei desse? Já passa, o dedinho já não vai. Não é nem se eu não gostei. É a curiosidade para ver o que vem depois. Isso prejudica a escola, porque eu não consigo fazer assim na professora, né? E nas dificuldades, nos problemas. No amiguinho. Eu não consigo pular o vídeo. No eletrônico eu consigo. Eu consigo escolher o que eu quero. Na escola, não é escolher o que você quer. Sim. Agora, doutora, isso é uma dificuldade, você já até comentou aqui, porque os pais, muitas vezes, estão rodando assim, o tempo inteiro. Aí, como você vai falar para a criança, olha, não é para ficar no celular, não é para ficar muito tempo. E você tá ali o tempo inteiro, talvez nem só no trabalho, mas talvez numa rede social mesmo, né? E eles são esponjinhas, absorvem tudo. Como que a gente tem que agir, então, aí com essas crianças? Como a gente deve agir na educação? Sempre por
exemplo. Porque as palavras é uma coisa, mas o exemplo arrasta. Né? Então, assim, se eu quero que meu filho interaja, eu preciso interagir com ele. Inclusive, eu tenho dificuldade, muitas vezes a mãe vai sentar para brincar com uma criança e ela está no celular. Olha, não foca atenção ali para a criança o tempo inteiro, né? Fica dividida, isso também a criança percebe, né? A criança percebe e ela te imita. Então, e é muito pior a mãe estar, ou o pai, estar do lado da criança usando um eletrônico do que ela se ela estivesse ausente, sabia? Olha que perigoso. É pior, porque ausente, minha mãe não tá aqui, meu pai não tá aqui. Daqui a pouco minha mãe volta e me dá atenção. Sim. Agora, tá do meu lado e não está disponível, a criança tem uma noção que ela é menos importante. Do que o próprio... Muito mais importante o celular, né? Tem criança que já falou, eu queria ser um celular, para ficar sempre com meu pai e com a minha mãe. É. Mas é uma realidade. A gente trabalha, eu trabalho com tecnologia, né? Então eu trabalho muito no celular. E eu fico pensando assim, também é uma educação para mim. Sim. Eu já tive problemas aqui na minha cervical, fui até parar no Cevisa. Olha! Porque estava respondendo muito aos meus alunos. Então, é limite. Você quer que o seu filho tenha limites? Eu preciso ter limites. Então, eu também tenho que ter limite no meu trabalho, no meu lazer, quer seja em rede social, interagindo, ao ar livre, hora das refeições. Não pode ter celular na hora das refeições. Olha. E eu confesso, viu? Já aconteceu lá em casa. Eu pus a regra e às vezes tô terminando de responder. E minha filha, mãe, tela na refeição, né? Em casa também, já que você falou de casa, a minha pequenininha fez 3 anos agora. E às vezes ela fala assim, mamãe, olha, o papai tá muito no celular. Eu falei, tá mesmo, tem que tirar um pouquinho. Ele também trabalha pelo celular, pelo computador. Ele, tô só respondendo. Mas eles ficam de olho mesmo. Agora, doutora, uma coisa, a gente tá deixando, tô deixando aqui um pouquinho assistir uma música, um desenho, ver. Mas como é esse limite para eu saber se o meu filho chegou ao ponto de estar viciado aí numa tela? Como que a gente consegue identificar isso? A gente vai partir do princípio... Tem algum comportamento, assim, que a gente consegue observar? Partir do princípio do que é vício. O que é vício? Vício é algo que, aquele comportamento, se você não realiza, você tem uma alteração de humor, uma alteração comportamental. Então, isso é característico de vício. Sim. Eu brinco sempre o seguinte, ninguém fica viciado em comer banana. Uma fruta natural, uma maçã. Eu sou viciada em maçã. Mas você não come. Viciada em tomar água. Sou viciada em morango. Você come, chega um momento que se te sacia. Você não fica comendo. Inclusive, às vezes a gente compra melancia. Aí você come muito e fala, não aguento ver mais melancia. Por quê? É algo que não vicia, não muda teu comportamento, seu humor. Agora, algo que você está fazendo e você é retirado e existe essa mudança de comportamento, de humor, a criança, quando você desliga, não, chega, a mãe fala assim, eu não consigo tirar porque meu filho se joga no chão. Nossa. Ele bate a cabeça no chão, então é muito difícil tirar as telas. Desligar a televisão. Você veja, olha o comportamento dessa criança. Eu sempre falo, vamos analisar se o filho está viciado ou não? Como é que é quando você desliga, você põe um limite? Toda criança vai chorar, gente. O choro é um protesto, principalmente se ela ainda não fala, ali, ela vai chorar. Só que ela tem que aprender a lidar com a frustração. Então, depois ela vai parar. Mas tem crianças que elas não param. Tem criança que não come se não for no celular, ou tablet, o que for. Tem criança que não vai fazer xixi ou cocô. Sim. Principalmente o cocô, porque demora um pouquinho, né? E aí a gente começa a orientar as mamães para ter revistinha, porta-revista no banheiro, para ter uma revistinha na hora de fazer o número 2 ali, porque às vezes tem criança que leva um tempinho, se ela se acostumou com o celular, ela não consegue fazer sem ficar olhando algo. Olha onde nós chegamos. Principalmente a alimentação. Não existe essa de sair correndo atrás da criança. A alimentação é um ato social.
A mesa com a família, né, doutora? É. E a tela também acaba prejudicando nisso. Crianças que não conseguem estar num restaurante. Porque faz muita bagunça. É hora de comer, com alegria. Mesmo que faça... Interagir ali com a família. Mesmo se a criança saia um pouquinho, volta, tá com uma visita. É uma interação, né? E daqui a pouco, vamos pedir pro garçom o seu suco. Tudo isso, olha só, oportunidade de diálogo e interação. Só que tem crianças que tem que sair e tem que colocar aquele celular. Você veja, antigamente não tinha isso. Não tinha. Nós não fomos criadas assim. Pois é. Como é que nossas avós trabalhavam? Através de interação. Olha quanta coisa, né? Talvez você tá até lembrando aí um pouco da sua infância, como que eram algumas questões com a sua família, né? Que não tinha tanta essa tecnologia. A gente vai continuar aqui com esse assunto daqui a pouco, mas olha, como a gente acabou de falar aqui com a doutora, isso não é só um problema dos pequenos. Nós também podemos ser prejudicados pelo uso excessivo aí das telas. E quando se trata das mídias sociais, estou falando aqui de Facebook, Instagram, TikTok, nossa, a gente precisa ficar atento, viu? E olha, aqui na revista Esperança, Mente Feliz, o Dr. César Vasconcelos, ele explica que essas mídias sociais e a busca por receber muitas curtidas desencadeia a liberação da dopamina. E quanto mais a gente vai se expondo às redes, mais dopamina é liberada e aí o nosso cérebro se acostuma com doses altas de dopamina. E sabe o que acontece? A gente acaba assim ficando viciado no celular. Você está se identificando aqui com algumas coisas que a doutora falou, que eu estou falando agora? Olha, dá para mudar isso e usar aí o seu aparelho com sabedoria, de uma forma mais saudável. E a revista Esperança Mente Feliz, ela pode te ajudar a vencer essa compulsão, sabia? Você quer essa ajuda? Então, olha, manda uma mensagem no WhatsApp 12 98244 4449. E você pode pedir aqui a sua revista Esperança Mente Feliz. Vou repetir o número para você salvar aí no intervalo, fazer o seu pedido, tá bom? 12 98244 4449. É de graça esse material. E olha, para as nossas crianças usarem bem as telas, nós, adultos, precisamos sim dar o exemplo. E essa é a chance de você mudar aí a sua relação, a relação da sua família com as telas, tá bom? Peça já a sua, a gente vai fazer um intervalo e você aproveita esses minutinhos para fazer aqui o seu pedido da revista Esperança Mente Feliz. Tá gostando desse assunto? Tá se identificando? Eu tô me identificando aqui, viu? Confesso com algumas situações. A gente vai continuar com esse assunto do uso das telas na infância. Ainda vai ter claramente aqui falando sobre o ambiente hospitalar. Tem notícias aqui no Boletim de Saúde. E na receita, vamos aprender a fazer esse bolinho de couve-flor. Olha só que bonito. Deve estar muito delicioso também. É uma receita da nossa chefe Arlete Júlio. Quer aprender? Então fica com a gente que voltamos já já.